Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Santos pra Sempre, minha rapaziada santista, meus amigos. Hoje tem Santos e Sport, né? Mas o assunto que eu vou falar no vídeo de hoje, logicamente o vídeo está saindo antes do jogo, mas eu quero falar sobre, não só sobre o jogo, logicamente, contra o Sport, mas também um pouco do jogo contra o Inter, que eu acabei não fazendo vídeo, mas eu vou dar a minha opinião do que eu acho, do que eu penso sobre o Kleber Xavier, do que eu tô sentindo, cara. Realmente uma conversa séria, um papo de santista mesmo. Então, vou meio que um tom de desabafo esse vídeo aqui, que eu acredito que é o que vocês também sentem, os que vocês também ficam tristes, né? Tem tudo relacionado também ao caso do Neymar, que é a briga com o torcedor, e isso também eu acho que é um principal ponto pra gente entender, sabe? Pra gente conseguir conversar e realmente analisar friamente a fase atual do Santos, o que a gente tá passando e como que essa briga que o Neymar teve com o torcedor também é reflexo, né? Isso traz uma resposta pra gente, a gente vai falar tudo sobre isso no vídeo de hoje. Então, convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar seu like, a comentar, fazer parte dessa comunidade santista. Então, seja muito bem-vindo se você é novo, se você também já é inscrito ou já assistiu algum outro vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva. E que você que é inscrito aí e tá assistindo ao vídeo, muito obrigado pela sua inscrição e tamo junto, né? Rapaziada, primeiramente eu gostaria de dizer que eu acho que o Santos errou quando contratou o Kleber Xavier. E isso é uma coisa que o próprio Kleber não tem culpa, porque é o primeiro trabalho profissional dele e o Santos escolheu ele, o Santos que fez a escolha, ele não tem culpa de nada, ele realmente é o último culpado disso, porque se ele é um técnico que não é preparado para estar no Santos, a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou ele, quem trouxe ele. Então, para mim, o Kleber Xavier não é um técnico para o Santos. Eu acho que ele é muito inexperiente. O Santos precisa de técnico com bagagem, técnico com experiência, técnico que é campeão, técnico que é bom, que tem construção, tem uma carreira com títulos, pelo menos, sabe? Um técnico digno. Não estou dizendo que o Kleber não vai ser um técnico digno, ele está no começo. Ele pode muito bem dar certo, enfim. Mas pro Santos atualmente está nítido que não vai dar certo, não vai casar. Esse casamento não dá liga. E isso é a minha opinião, é pelo que eu vejo. Eu acho que o Kleber Xavier, ele comete erros que são técnicos imaturos cometem, por conta dele realmente ser imaturo. Mas aí que a resposta é a seguinte: qual técnico o Santos vai trazer para o lugar? Não tem técnico. Hoje o Santos não tem projeto esportivo para conseguir atrair, para ser atrativo, para algum técnico querer vir treinar o Santos. O Santos hoje não tem condições de arcar um salário para um técnico bom. O Santos não consegue competir com outros clubes onde os técnicos têm preferência para poder ir treinar por conta de projeto, de estrutura. O Santos hoje está totalmente quebrado. O Santos tem um rombo financeiro imenso. O Santos não tem dinheiro. O Santos está mal na tabela, é uma torcida que precisa de resposta imediata, é um time que precisa de resposta imediata pela fase que está vivendo, e não é só de hoje, é reflexo de muitos anos atrás. Então os técnicos, eles analisam isso, não tem por que um cara querer se queimar num trabalho que ele, num ambiente de trabalho que ele claramente não vai conseguir, sabe? Eu acho que hoje a situação do Santos é muito além até de técnico. A gente tem muitos problemas hoje internos que estão externalizando, tipo, muito, que mesmo com um técnico muito bom, às vezes pode ser que não dê errado, que dê errado. Porque os problemas são muitos problemas, sabe? Os jogadores têm problemas de motivação, os jogadores são muito para baixo, os jogadores não têm muito ânimo para jogar, os jogadores facilmente se abalam. A torcida tá impaciente com razão, porque a gente não aguenta mais passar por isso por mais de 5 anos já seguidos praticamente. Então a gente tá cansado e o Santos precisa de uma resposta imediata. Eu acho que o Marcelo Teixeira é incompetente, ele não tem que continuar, não serve para ser presidente do Santos, essa é a minha opinião. Nada contra a pessoa dele, mas não tá dando certo. Eu acho que o que tá ocasionando com o Santos é total responsabilidade dele. Ele não tem culpa também das outras gestões, do que eles fizeram, mas dava para fazer mais, dava para fazer coisas diferentes. O Santos hoje tem Tassiano ganhando mais 800 mil, se não mais, no elenco para fazer o que ele faz. Tem Tiquinho Soares que ganha 1 milhão, que na minha visão merecia mais chance, porque David Washington não está entregando. O Lucas Meirelles teve sua oportunidade, também não foi muito bem, mas acho que o David Washington ainda pior.
porque tá tomando decisões erradas, tá querendo se afobar, ele quer fazer o gol logo, ele tá atrapalhando o time, sabe? Isso é muito psicológico, o Santos não tem um profissional que saiba lidar com isso, saiba lidar com profissionais, com jogadores em má fase. O Kleber Xavier é muito novo, é a primeira vez que ele tá treinando um clube e já tá numa fase dessa, uma fase ruim dessa maneira. Então, pra mim começa por aí, o Kleber Xavier tem que sair do Santos, não serve pra ser técnico do Santos. O Santos precisa, pô, tem Vojvoda livre aí no mercado, acho que é uma boa aposta, é uma boa tentativa, mas ele vai querer vir? A pergunta é muito clara e a resposta eu acho que também é muito difícil o Vojvoda querer vir hoje, ou só se o Santos tiver um projeto de muito bom, uma falsa promessa, enfim, porque tá difícil, cara. O que a gente tá passando hoje é situações muito delicadas, a gente precisa de profissionais. Acho que elenco a gente talvez tenha, sim, um elenco ok para poder pelo menos meio de tabela conseguir ficar, mas para ser rebaixado com o elenco que a gente tem é inadmissível, não tem como, sabe? A gente precisa de profissional para poder gerir o grupo, para ter experiência, a gente precisa de pessoa experiente. Técnicos que construam, sabe? Mas isso não é culpa do Kleber. Acho que ele me irrita muito o fato do Kleber não dar mais oportunidade pro Tiquinho. Me irrita o Kleber dar pouca oportunidade também pro Luca Meirelles. Ele tá insistindo muito no David Washington, que já tá pedindo passagem para sair aí do time titular. Não tem explicação Gabriel Montempo ser reserva. Não tem explicação. Hoje mesmo pro jogo contra o Sport, mais uma vez ele vai insistir no Bom Tempo no banco, vai deixar o Bom Tempo no banco, e até o Zé Rafael agora ele vai querer fazer dupla de Schmidt e Rincon, então assim, é bizarro, eu não sei o que passa na cabeça dele. Você tem Igor Vinícius, que enquanto entrou contra o Mirassol, foi bem, mas você insiste no Escobar, que claramente não tá dando conta de jogar na direita, tá sofrendo, tá apanhando, tá prejudicando o Santos, os gols contra o Inter saíram muito pro lado direito também. O Escobar não consegue, cara. Ele não é um jogador tecnicamente bom, ele tem raça, mas isso não é o suficiente. Ele não sabe jogar na direita, ele não consegue. Põe o Igor Vinícius, mas não, ele insiste. Ele insiste no Escobar. Lá na frente, pô, Guilherme, claramente pedindo um pouco de passagem para sair do time titular, ele insiste. Isso são outros técnicos também que insistem, sabe? Mas eu acho que o problema do Santos é muito mais do que isso, sabe? Muito mais do que isso. Eu acho que o problema é muito grande, a gente tem que resolver muita coisa, mas o campo precisa ter resposta urgente, porque senão vai acabar no mesmo desfecho de 2023. Não vai ter pra onde correr. Então, cara, é torcer, é rezar, não tem o que a gente fazer. A gente tem que estar com o Santos em qualquer ocasião, qualquer fase. A gente sofre, a gente fica triste, mas é muito complicado, nossa situação é delicada. Acho que no jogo contra o Internacional também, o time teve um pouco de azar demais, mano. Tudo deu errado naquele jogo. A gente até no começo estava bem, mas numa jogada de contra-ataque onde o Escobar não consegue fazer a linha defensiva e deixa o jogador do Inter cair cara a cara com o Brasão, que foi mal também no lance. O Brasão foi mal na minha visão, ele tentou adivinhar o que o cara ia fazer, enfim, faz parte, isso não apaga a boa fase dele. Mas o Escobar sim deveria ter acompanhado, porque foi falha do Escobar também. Enfim, tá tudo ligando um ponto no outro, sabe? Gabriel Montempo reserva, novamente eu vou falar, não faz sentido nenhum. Toda vez que o Gabriel Montempo entra, o Santos marca gol. O Santos cria, o Santos consegue ter mais volume, mais dinâmica, mas ele é banco. Isso é o que mais me irrita, é o que mais me irrita. É inadmissível, cara. Souza indo muito bem na linha esquerda, né? Tem que ter continuidade e tá tendo. Acho que esse é o único ponto positivo que eu vejo até agora do trabalho dele. Ele dando oportunidade pro Souza, que tá se mostrando que pode, sabe? E agora com a chegada do Mike na direita, acho que não vai ter muita discussão. O Mike vai ser o titular. Acho uma boa contratação, um jogador que tem experiência. A torcida do Palmeiras não gostaria que ele tivesse saído, porque ele é um jogador que sempre entregou quando precisou. E eu acho que nos últimos tempos aí, de nome, assim, do que a gente vê, lógico, o jogador pode se lesionar, igual o Mike tem algum histórico de lesão, ele pode, enfim, não dar certo, não tô dizendo que vai dar certo, a gente só assistindo pra ver, mas é o jogador na lateral direita que o Santos contratou que eu mais acho que pode entregar depois do Vitor Ferraz, que foi o último lateral a conseguir ficar um tempo aí como titular, porque de resto foi só draga, foi só cara ruim. Então, na minha visão, o Mike vem pra poder agregar, sim, e pra poder dar uma desamaldiçoada aí nessa lateral direita. Vamos ver, né? A gente espera que ele não sofra com lesão, com nenhum outro tipo de problema, e que consiga realmente dar 100% de si mesmo. Mas atualmente o Santos está sendo um túmulo para jogadores bons, cara. Os jogadores bons vêm para cá e parece que não dá certo. Eu não sei, acho que é bizarro. É um negócio que é assustador, chega a dar arrepio, porque parece que é um negócio que é até espiritual, cara. Eu não sei.
o que acontece com o Santos, que tá acontecendo com a gente, é muito estranho, porque você vê em nomes, são jogadores que já jogaram bem na carreira, jogadores que têm construção de carreira boa, mas chega aqui, cara, com promessa, com expectativa e não rende, sabe? Não dá certo, não sei por quê, não sei o que tá acontecendo. Pode ser por causa do treinador também, né? Mas, enfim, é isso, rapaziada. Eu espero que no jogo de hoje contra o Sport a gente vença. O Sport não ganhou ainda no campeonato, tá? Mas a gente tá aí com um forte candidato. Eu acho que não tem adversário mais fácil hoje pro Sport conseguir uma vitória. O Santos atualmente, de futebol, assim, do que entrega, mesmo com aquela vitória contra o Flamengo, eu acho que é o time mais aí frágil defensivamente, um dos mais frágeis. A gente defensivamente, se não fosse o Gabriel Brazão, com certeza a defesa mais vazada, se já não é aí uma das mais, né, eu não sei. Mas com certeza se não fosse o Brazão, a gente ia ser muito, muito mais vazado. Acho uma defesa muito frágil, muito fácil de entrar, muito... Jogadores ruins, cara. Jogadores ruins, sabe? Não tem o que fazer. Eu acho que o Santos precisa muito de um zagueiro. Até dois, se precisar. Luan Pérez dá conta, mas aí vamos supor que o Santos contrata um pra fazer dupla com o Luan Pérez, tá indo bem. O cara machuca, vai ter que entrar João Basso, cara. Vai ter que entrar esses jogadores que não entregam, sabe? O Santos tá com uma situação muito delicada. A gente tem que agir com cautela e certeiro, não tem margem para erro mais. Enfim, vamos, gente, torcer e tá com o Santos em todas as ocasiões, velho. Essa situação é muito difícil. A gente sofre muito, sabe, com tudo isso, cara. Aquela derrota contra o Mirassol foi um vexame, foi uma coisa muito bizarra. A derrota contra o Inter, mesmo a gente conseguindo no começo jogar bem, mas num contra-ataque já acabou o time ali, mano. A gente tomou aquele gol, e aí é onde eu falo motivacional, o mental dos jogadores abalado, sabe? Aquele gol destruiu o time do Santos, que parou de criar o que estava criando. O Roger Machado, também do Internacional, mexeu em umas peças para poder neutralizar o sistema de jogo do Kleber, não é difícil. É um jogo muito óbvio, um estilo de jogo fácil de você conseguir conter e parar, sabe? É fraco de ideia, é pobre de ideia, é muito pequeno, sabe? Assim, é uma coisa muito pouca pro tamanho do Santos, sabe? Tudo isso, não é só o Kleber, mas em campo o time com os jogadores que tem, cara, logicamente percebe-se um pouco que é mal treinado, isso é a minha visão. Então, os caras têm experiência, eles construíram tudo que construiu sendo auxiliar do Tite, e isso nada vai apagar da história deles, cara, mas ser técnico é diferente, você é o líder, você é o cabeça. E ele não tem experiência para isso ainda, e claramente isso está sendo mostrado pra gente nos jogos, né? Com erros que ele tem de substituição de jogadores, com decisão de time, como qual time que ele vai escalar, ele não sabe, ele ainda tá perdido. Ele não escala jogadores que claramente ajudam o time, ele não consegue perceber como que o Gabriel Tempo dá dinâmica pro time do Santos, e todas as vezes que o Gabriel Tempo entra, o Santos cria mais e, consequentemente, faz gols. Ele não consegue ver isso. E a gente que assiste, que não tem especialidade propriamente em futebol, a gente consegue perceber isso, e ele não. Então, pra mim, tá tudo errado. Na minha visão, já tem que mandar ele embora, que eu acho que os dias dele tá contados. Se nós não ganhar do Sport hoje, com certeza ele vai ser demitido. E se não for, é um erro grave. E se a gente perder hoje pro Sport, a situação vai ser muito delicada. Vai ser a primeira vitória deles no campeonato, logo em cima da gente. E ainda por cima, a gente vai se afundar numa situação que vai ser difícil. Eu espero que a gente ganhe. Obrigação é ganhar. O Sport é um time muito fraco, muito fraco. E eu digo time, jogadores, e isso é óbvio pelo que você se vê. O Sport não ganhou ainda no campeonato. Ele tá praticamente já rebaixado já. Praticamente, sabe? A nossa obrigação é ganhar, cara. É um time batido do Sport. Mas a gente sabe que contra o Santos, contra o Neymar, que eles já estão até fazendo máscara, estão fazendo cartaz pra essa fase do Neymar que eu já vou falar, né, sobre a discussão. Essa fase dele de estressado, de estar irritado, de responder torcedor, de ficar ligando muito para externo, eles sabem disso e vão pegar nesse ponto fraco, mas eu espero que hoje o Neymar entenda, sabe? Entenda tudo que tá acontecendo, que ele se centre e responda em campo, cara. Que ele pare de responder arquibancada e responde jogando futebol, responde dando a vida dele, sabe? Dando 100% dele. Eu vejo que o Neymar tá se esforçando. No jogo contra o Flamengo, eu consegui perceber o esforço que o Neymar fez para poder ganhar o jogo. Mas já no jogo contra o Mirassol, por exemplo, e contra o Inter, eu não senti isso tanto do Neymar. Ele, lógico, não tem discussão. Não tô dizendo que ele não ajuda. Ele dando 1% dele vai ajudar mais do que todos lá.
Só que contra o Flamengo, o Neymar teve uma entrega muito maior. Ele queria mais jogo. Acho que era pelo tamanho do jogo. Ele gosta de jogo grande. Pelo tamanho do jogo, pelo peso que a gente tinha de estar enfrentando o melhor time da América do Sul, ele queria ganhar. E ganhamos. Ganhamos, conseguindo jogar bem defensivamente, conseguindo ele fazer, lógico, um gol, ajudando muito ofensivamente, porque ele é a nossa salvação no ataque. Então eu acho que o time sente a energia, o time sente que quando o Neymar tá querendo, tá correndo, marcando em cima. Era 70 minutos do segundo tempo, o Neymar tava correndo e marcando em cima, sabe? Isso contra o Mirassol não aconteceu, contra o Inter também não. E eu sinto o Neymar desmotivado, eu sinto o Neymar um pouco mais pra baixo, até nos treinos, nas fotos. E cara, tá totalmente normal. E eu já vou entrar então nesse ponto do Neymar. Eu acho já começando a dizer sobre isso, que ele tá errado em querer responder tudo que a torcida fala, sabe? O Neymar é um cara muito grande, ele é um jogador que tem uma história muito grande, ele é um jogador no Santos que é um ídolo, ele é um jogador que para uma nação é um ídolo, ele é um jogador que muitas vezes foi o herói de crianças, ele é um jogador que ele tem um tamanho e um peso que eu acho que ele não percebe, ele não consegue entender isso, sabe? E ele ficar respondendo tudo isso, cara, tudo que os outros falam, ele vai e responde. Isso mostra uma fragilidade do Neymar e que ele não pode. Ele é um jogador muito grande, cara, pra torcida de Mirassol poder conseguir provocar ele, pra torcida daquele time lá que a gente jogou no amistoso, o Desportivo Ferroviário, conseguir, mano, irritar ele, sabe? Tipo assim, é muito pouco pelo tamanho do Neymar. Ele não pode se deixar levar por isso, cara. Ele tem que responder em campo, jogando bola e mostrando que ele é o maior talento que teve nessa geração, sabe? E ele pode isso, cara, ele pode. Eu acredito muito que o Neymar consegue ainda jogar e desempenhar o alto nível. Ele consegue. Mas essas coisas, essas críticas, esses negócios externos, facilmente tá sendo abalado. Os times estão percebendo isso e a torcida vai sempre pegar no pé do Neymar, porque eles sabem, cara, eles sabem que pegando no pé do Neymar, ele se irrita. E isso atrapalha o jogo dele. Mas tem vezes que o Neymar responde em campo. E quando ele responde em campo, amigão, tão fudido. Tão fudido. E é isso que a gente quer que ele responda em campo. Mas eles sabem que atualmente o Neymar tá respondendo mais por fora do campo. Sabe? Ele tá mostrando raiva, ele tá se mostrando incomodado. E isso vai muito da situação que o Santos passa. A gente sabe que o Neymar é muito santista. A decisão que ele teve de vir jogar no Santos, sabendo já, com certeza, que ia ser difícil, que o time é mal treinado, ele sabe disso, no fundo. Ele sabe que o time tá com muitos problemas financeiros, problemas de gestão, e mesmo assim ele veio porque ele ama. Não tô aqui discutindo o amor do Neymar, mas eu sei que ele ama o Santos, eu sei que ele quer ajudar. E irrita ele ao fato dele não estar conseguindo ajudar, porque sozinho ele não consegue mesmo. Tá faltando muita coisa. E quando o time perde, o time joga mal, o time tá perdendo, o Neymar fica irritado, qualquer jogador fica. Mas pelo tamanho dele, a torcida vai pega no pé dele. Então, ele é totalmente plausível. O Neymar tá querendo responder a torcida, assim, plausível, eu digo compreensível. Eu entendo, mas não acho certo, tá? Eu entendo que ele queira responder todo mundo, porque ele tá irritado com a situação, ele quer fazer diferente, porra. O Neymar quer mudar isso, ele não gosta de estar nessa fase, nenhum jogador gosta, mas o Neymar, principalmente, sabe? Ele com certeza é o jogador que mais tá incomodado com isso tudo. Mas isso não dá o direito dele ir fazer o que ele fez, tá? Lógico, eu não sei qual é a verdade em relação ao torcedor lá, eu não sei o que ele realmente disse, a gente não tem provas. O Neymar disse que ele falou da família dele, o jogador disse que só cobrou do Neymar raça. Enfim, a gente não sabe da verdade. Mas mesmo assim, cara, dentro da Vila Belmiro, sabe? O Neymar tem que entender que vai ter torcedores que insatisfeitos propriamente até pelo jogo, pelo time em geral, como ele, como um líder, como um talismã, a torcida vai lá e vai reclamar com ele, cara. Sabe? Pelo tamanho dele. O Neymar é muito grande. Então, tudo que acontecer no time que ele tá jogando, ele vai ser alvo de coisas boas, de coisas ruins. Ele é o Neymar, ele tem um tamanho imenso. Então, o torcedor, muitas vezes ali não tava nem irritado com o Neymar. Às vezes tava achando até que ele tava jogando bem, mas ali no momento, cara, com a raiva do time mal, ele vai e cobra o Neymar ali, mas não querendo cobrar ele em si, entendeu? E o Neymar se irrita e vai lá e xinga o cara, e tem aquela cena que é, assim, é triste, cara, é deplorável. É cena de time que, porra, tá rebaixado já, de time que, porra, a casa caiu. O maior ídolo do Santos, depois do Pelé, obviamente, assim, um dos maiores, né, ídolos, pô, um cara que veio pra recuperar a esperança da torcida, xingando, cara, discutindo, pedindo pro cara ir atrás do vestiário porque ele entupiu o cara de porrada, mano. Que porra é essa, Neymar? Tipo, você é o Neymar, mano.
que é o Neymar. Tipo assim, o cara errou, mano, mas ele é a torcida do time que você representa, mano, do time que tu ama. Eu entendo o lado do cara também, mas acho que ambos estão errados ali. O Neymar não poderia ter dado bola pra isso. É muito difícil quando se mexe com família, quando se mexe com realmente amigos. Então, se o assunto tivesse sido família, amigos, pessoas próximas do Neymar, eu entendo, porque aí a discussão não passa a não ser o Santos, passa a ser pessoal. E aí, beleza, eles que se resolvam, entendeu? Mas se realmente o cara tava cobrando do Santos e o Neymar se irritou, aí eu já acho que é um erro, sabe? Enfim. Não tem como a gente saber. Mas, de uma forma geral, isso tudo reflete pela fase, pelo momento e por tudo que a gente tá passando de uma forma geral, assim. É, é isso, rapaziada. O vídeo foi esse, tá? Eu espero que vocês tenham chegado até o final. Se você chegou até o final, comenta que você viu até o fim o vídeo, que eu vou responder seu comentário. Comente qualquer outra coisa que você queira também, que eu vou estar respondendo, beleza? Se inscreve no canal se você é um santista roxo, se você gosta do meu trabalho. Curte, deixa o like pra me deixar forte, beleza? E tamo junto. Após o jogo do esporte, não sei se amanhã ou na segunda eu vou fazer um vídeo, porque tá muita correria pra mim aqui. Mas eu vou fazer um vídeo sim depois desse jogo. Então vamos torcer hoje pra que dê nós. E tamo junto, rapaziada. Um grande abraço.